Fala pessoal, esse é mais um Verdadeiramente, eu sou o Flávio Carvalho e hoje nós teremos a oportunidade de conhecer a história da Ivana. A Ivana que vem produzindo conteúdo aqui no canal, trazendo convidados incríveis. Ela que é pós-graduada em neurociência pela PUC. Ivana, quero te agradecer demais por essa oportunidade de nos dar de conhecer a sua história. E hoje eu que vou ser sabatinada, Hoje você que vai ser sabatinada. E você, certo? Já tem aí, ó, aquela obrigaçãozinha de deixar sua curtida, se inscrever no canal, porque tem muita história boa para ser compartilhada. E se ficar alguma dúvida sobre a história da Ivana, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo a gente vai tirar essas suas dúvidas, tá bom? Ivana, quero conhecer um pouco da sua história. A gente já se conhece um pouquinho, mas a minha primeira curiosidade é saber o que a Ivana queria ser quando era adolescente. Na adolescência é um momento de muitas transições, né? Mas algo que tinha muito claro dentro de mim era a medicina. Apesar de, são vários caminhos, né? A vida vai tomando, nos levando. E uma das coisas, terceiro ano, quando a gente termina terceiro ano... Dúvida, né? É, aquela dúvida. Então, tem vários adolescentes que eu atendo, adolescentes nessa fase, né, de transição. E agora o que é que eu vou fazer? Terminei o terceiro ano, naquela acolhida de escola e agora para uma faculdade onde eu vou ser jogado, largado lá dentro, não tem mais aquela acolhida, aquele núcleo, né, de escola. E o que é que eu vou fazer com a vida inteira estudando? Para quê, afinal? Que carreira eu vou seguir? Que carreira que eu vou seguir, né? E aí a medicina pulsava. Nessa época existia a federal, né, aqui em Fortaleza, e era primeira fase, segunda fase, não era Enem. E aí eu passei na primeira fase. Na segunda fase eu não passei e eu digo, pronto, agora eu vou estudar. E nesse eu vou estudar, eu tinha um namorado que veio a ser meu esposo, né? E eu estava grávida. Caramba. E aí casei, porque nessa época eu engravidei antes de, né? Fato, eu engravidei antes de casar e aí casamos, enfim, construímos uma família. E aí agora, como conciliar uma gravidez precoce? Como conciliar os sonhos, o casamento? E aí, durante muito tempo, isso ficou adormecido porque eu fui viver as fases de uma escolha. E dentro dessas fases de uma escolha, algo que foi acordado entre mim e ele foi: faça pedagogia. E eu aceitei, né, claro, e relacionada a humanas, porque um horário eu estaria na escola e o outro horário eu estaria em casa cuidando, né, dos filhos. Isso foi algo acordado, porém dentro dessa trajetória ficou o tempo todo, né, soando e ecoando dentro de mim. Terminei a pedagogia, exerci a pedagogia, amo gente. Eu amava o que eu fazia porque eu amo gente. Então, assim, passei no concurso estadual, lecionei durante muitos anos. E aí, meu pai tem um escritório de contabilidade. Olha aí. Meu pai tem um escritório de contabilidade. Somos 3 lá em casa. Então, sou eu, meu irmão do meio, o Ivanzinho, que é auditor, e tem o Ivo, que ele tem síndrome de Down. E nessa trajetória, meu pai teve uma depressão. E dentro dessa depressão, eu passei a vida inteira dizendo que eu não ia ser contadora, que eu não queria nada com matemática, nada que envolvesse cálculo, porque eu amo gente. Amo gente. E aí, dentro desse amo gente, eu tive que fazer uma faculdade de contabilidade. Acredita? Misericórdia. Então, para minha dor, porque só eu que poderia assumir, já que meu irmão é auditor fiscal, mas em Maceió.
E eu, a única filha, já que meu irmão, o Ivo mais novo, não tinha condições de assumir os negócios do meu pai, eu teria que assumir os negócios do meu pai. Aí eu tinha que deixar a pedagogia, né? Tinha que deixar De lecionar. de lecionar. E Fez os 4 anos de contabilidade? fiz os 4 anos de contabilidade. Mas sou muito grata à contabilidade, porque a contabilidade foi que me impulsionou a chegar aonde eu cheguei na neurociência. Mas como, né? Vamos lá. E aí eu passei um período, fiz a faculdade de contabilidade, apresentei monografia, tudo como rege, né? Todas as diretrizes, tudo direitinho. Isso assumindo o escritório. E aí, dentro do escritório, eu era uma pessoa infeliz. Porque eu não conseguia lidar com um computador, com débito, com crédito, se o que eu amo é gente. E aí, dentro dessa minha busca de me encontrar em mim mesma, eu conheci uma pessoa, né, um grande amigo, e esse meu amigo me levou para fazer um curso, e dentro desse curso falava sobre a mente humana, falava sobre comportamento, e eu fui sendo direcionada. E eu fui descobrindo e fui vendo, estudando sobre comportamento, estudando sobre várias coisas. Dentro disso também eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade. E aí foi quando eu vi a relação corpo e mente, né, sobre a psique humana e essa correlação toda. E eu digo, peraí, ainda, vamos descobrir mais. E foi quando eu descobri a neurociência. E aí fiz a pós-graduação em neurociência e hoje eu trabalho com as mentorias, né, neurocomportamentais, que são sessões de atendimentos, e as pessoas me perguntam muito. O que é neurociência, né? O que é neurociência? Mas antes de a gente entrar nesse assunto de o que é a neurociência, quase que vira então Ivana Almeida contadora. Foi, quase. Tu acredita? Acredito. Olhe pra minha cara. Olhe pra minha cara, eu debitando e creditando. Os clientes seriam aí as empresas. Até hoje. Até hoje eu não sei o que é creditar e debitar. Você crê? E é porque eu tirei 10 na apresentação, fui com louvor na apresentação da monografia, mas sempre foi um grande desafio para mim. Então era saber lidar diante do estado do meu pai com depressão, né? Nessa mesma época eu passei pela separação, pela dor da separação. Nessa mesma época a minha tia, que eu considerava como mãe, ela faleceu. Nessa mesma época o meu sogro faleceu. Então assim, desgraça nunca vem só. Tu já ouviu essa? Só vem acompanhada. Um abismo leva outro abismo. Pronto. E aí foi um período da minha vida que eu vivi de muita dor, mas também lidando com todas as emoções, com todos os sentimentos, frustrações, lidando com a escassez, porque um divórcio, ele traz escassez em todas as áreas. Ele traz a questão emocional, de um amparo emocional, ele traz financeira. Você tem que ser o suporte para os seus filhos, porque o dia a dia fica de fato com a mulher, né? E aí era ser o emocional dos meninos também, que são 2 filhos, né, que eu tenho, o Paulo Ig e a Ana Sara. E meu filho ligava e dizia, mãe, o que é que está acontecendo comigo? Porque ele é um menino que sempre tirou notas muito boas, e na ocasião ele tirou 0 em inglês, e ele me ligou extremamente frustrado. Mãe, o que é que eu faço? Eu não tô sabendo. E eu já sabia que tudo aquilo fazia parte de uma questão emocional da ausência paterna. Mas vale ressaltar, meu ex-marido, graças a Deus, ele sempre foi um pai muito presente. Mas o fato, né, de não estar dentro de casa, e o fato da família, da fragmentação familiar, traz consequência
para os filhos e... Já é capaz de gerar danos, né? Com certeza. No dia a dia. Eu sempre digo, eu já tive vários atendimentos e dentro desses atendimentos teve uma pessoa que ela chegou para mim e disse: Ivana, eu estou aqui para me separar. E aí, quem quer separar, tu acha que vai procurar sessão de atendimento? Acho que não. Procura o quê? Procura um advogado. Procura um advogado. Quem quer separar, procura um advogado. Então, eu já sabia ali que era uma nuance cerebral, né? Que ela não queria se separar. E, claro, eu puxei, eu digo, Vainha, você quer separar para você? Vamos lá, a gente vai conseguir separar, não é isso? Muito bem. E aí, dentro dessa condução, graças a Deus, ela hoje está casada, graças a Deus, ela está muito bem com a família. Mas quem quer separar não vai procurar sessões, não vai procurar mentoria, ela vai procurar, de fato, um advogado, né, para fazer. Então, o cérebro, ele tem essas nuances cerebrais. E ela disse para mim assim: Ivana, eu quero me separar e eu estou aqui só para. A desculpa, né? Só para meu filho não sair com sequelas de um divórcio. E eu disse: impossível. Impossível. Todo divórcio ele tem a sua sequela. Por quê? Porque Deus é Deus. E Deus uniu o homem e a mulher para construir a sua família e ser algo sólido e não fragmentado. Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Então, o divórcio, ele traz consequências. E o que a gente pode fazer é amenizar. É tentar dar cada vez mais uma condução para reduzir as dores, dando uma base emocional mais sustentável. Mas a ausência paterna ou a ausência materna não tem por onde. Ela tem efeitos cerebrais, ela tem efeitos cognitivos, ela tem efeitos emocionais. Não existe, né? E aí é dar esse amparo. Ivana, eu vou voltar só um pouquinho. Pode voltar. Tá, a gente vai, volta, fica à vontade. Exatamente. Eu percebo, né, que você é uma pessoa que gosta muito de estudar. Sim. Certo? E ali ainda na adolescência, a Ivana já era estudiosa também? Era nerd? Ou era de sair? Como era aí a Ivana? A Ivana da adolescência começou a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com meu ex-marido, tinha 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos de idade. Então, assim, quando eu me separei, eu tinha mais tempo com ele do que sem ele. E aí, na adolescência, eu namorava, né? Porque foi a minha adolescência toda com o meu ex-marido. E na adolescência, nessa época de escola, gente, eu ficava de recuperação. Eu não... Vamos lá na confissão. Estamos descobrindo aqui, viu? Ó. Gente, eu ficava de recuperação. Sempre eu ficava de recuperação. Matemática e física. Então, meus pais já sabiam. Já sabe, né? Não era de exatas, né? Não, exatas não era. Olha, geometria, meu Deus do céu, aquele negócio. Trazendo na memória agora as coisas. Todas aquelas dores, né? E aí eu sempre tive essa dificuldade, né, nessa área que eu não sabia nem por que eu tinha que estudar aquilo, mas acredito que muita gente se questione, por que eu tenho que estudar isso? Quando é que eu vou usar isso que eu estou estudando, né? E aí eu fiquei de recuperação, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todos os anos eu ficava, e a gente já sabia que eu ficava lá de recuperação. Então eu não fui essa aluna exemplar, não achava que eu ia chegar aonde eu cheguei a nível neurológico, cognitivo, com relação ao aprendizado, jamais, jamais. Mas quando a consciência chega e a dor chega, a gente aprende a tomar um posicionamento, sabe? E aí eu precisava
galgar o meu lado profissional. Porque eu precisava também ser o suporte para os meus filhos. E foi nesse momento da separação, de perda, que você virou essa chave? Antes eu já estudava, porque eu já tinha feito a pós-graduação, né, em psicomotricidade, tudo, sim. Quando nesse movimento de muitos acontecimentos e perdas, né, eu sempre era empurrada a buscar uma solução, porque é isso que o seu cérebro vai fazer. Ele vai querer sair daquela zona de perigo. E para sair da zona de perigo anda, acorda, chegou tua hora, vamos, vai continuar aí parada? Porque na hora da dor, você tem duas soluções. Ou você entrega os pontos e morre, literalmente, mata os seus sonhos, sabe? Mata o seu propósito, você se entrega ao problema, ou você diz assim, o Senhor me botou de pé a primeira, o Senhor me botou de pé a segunda, o Senhor vai me botar de pé quantas vezes for necessário. Mas, Senhor, eu estou aqui para, de fato, ir adiante. Então, me sustenta e vamos. E teve esses dias, muitos dias de choro, e o travesseiro sabe, né? Muitos dias de choro, muitos dias de... E agora o que é que eu faço? De dúvidas, de indecisão, de como ser mãe, como conciliar os estudos, como conciliar o trabalho, porque eu não tinha mais com quem dividir, né? Até porque nós já estávamos separados e o trabalho dele era viajando. Então não tinha como ele estar presente também, né? E aí como lidar? E como lidar com as minhas necessidades, né? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, como ter tempo para mim e tempo para toda essa demanda. Então, é um desafio constante, é um buscar, sabe? E um buscar para dentro. Porque quando a gente busca para dentro, a gente consegue ser fora. A grande questão é que o ativismo e o tem que dar conta, você sempre busca do lado de fora, enquanto do lado de dentro está oco. Muito bom. E aí, o que está de fora é só aparência. É só aparência. É só aparência. E o que está dentro é o que vai te sustentar no dia a dia. E aí, o que é aparente começa a te dar frustração, porque nada vai te saciar, nada vai te satisfazer. É uma, como eu posso dizer? É algo simplesmente, é um paliativo, temporário, efêmero. Mas o que te sustenta, além de Deus, é essa busca de se conhecer, de se perceber, de saber impor os seus limites, de dizer o sim, de dizer o não, de tomar uma decisão firmada nos seus princípios, nos seus propósitos, para você, nos seus valores, firmados em princípios e valores, né? É isso que eu queria dizer. Para você não olhar para trás e dizer aonde eu me perdi, quem sou eu? O que é que eu gosto? Porque são tantas mulheres e são tantas pessoas que me buscam dizendo, Ivana, eu me perdi e não sei aonde eu me perdi. Então é de dentro para fora. Muito bom, Ivana, muito bom. E aí a gente vai agora entrar, certo? Na dúvida de milhares de milhões de pessoas, digamos assim, que é sobre o que é a neurociência. Então. Né? Já perguntaram, é para tomar em comprimido, é em gotas, neurociência, é um remédio? Explica pra gente o que é. Vamos lá. De uma forma lúdica, para você, né, fixar. Neurociência, ela imagina o teu cérebro como um quebra-cabeça. E aí tem a peça da memória, tem a peça do pensamento, tem a peça das emoções, tem as peças, né? Sentimentos, estão lá todas as peças. E aí,
nas demandas do dia a dia, vira e mexe, essa peça desencaixa. Ela meio que sai do lugar, às vezes é como se tivesse fora do lugar. E a neurociência, ela trata de trazer esse suporte e encaixar essas peças, te gerando um sentido. Então, a neurociência, ela trabalha com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ela busca o sentido das coisas com memórias inconscientes e memórias conscientes. E isso tudo, né, através do nosso cérebro, do sistema nervoso central, trazendo um sentido para o seu dia a dia. E aí, é claro que envolve o que você sente, para que eu fui gerado, o que é que eu vim fazer aqui, qual é, de fato, a minha identidade, quem eu sou. E aí isso tudo está em memórias, sentimentos, pensamentos, emoções. Isso constitui um humano, o ser humano. Então, a neurociência, ela é esse quebra-cabeça que, ajustado, ele funciona muito bem. Sim. E aí é onde eu entro com as mentorias. Que aí eu faço a mentoria neurocomportamental, que são sessões na minha sala de atendimento. Consegue compartilhar com a gente algum caso que você possa trazer aqui para a gente conseguir entender, ainda de forma mais específica? Tem vários casos. Imagino, com certeza. Tem vários casos. Tem um caso, deixa eu anotar, porque senão eu vou esquecer de vários casos que tá vindo assim, ó, sabe a mente, sabe a memória, Uma das coisas que você, né, a gente deve fazer é, de fato, anotar. Não vou dizer o nome das pessoas. Sim. Mas pronto, já foi a sequenciazinha assim, pra gente não deixar perder nada, passar nada. Teve, por exemplo, o caso, né, de uma pessoa que ela tinha 38 anos e ela fez todos os exames, ela estava com um desconforto constante, né, no sistema digestivo, e, enfim. E ela não conseguia encontrar o que era esse desconforto, nem o que era que estava causando essas dores. E depois de procurar, né, essa busca através de exames e diagnósticos e não encontrar, a gente passou para a parte, ela me buscou com a parte emocional. E aí a gente foi fazendo e buscando essa rotina emocional para saber o que era que estava acontecendo. E simplesmente ela tinha uma posição dentro da empresa. Na empresa ela estava se sentindo muito frustrada porque ela queria falar, ela queria se colocar, né, de uma forma mais ativa, porém ela tinha um entrave, ela tinha muito medo de um confronto, da aprovação das pessoas, do que as pessoas poderiam falar ou não, se iriam concordar ou não, e ela começou a abafar a voz, o pensamento. Ela começou a abafar o que, de fato, ela queria se colocar com medo, né, desse posicionamento. E aí a gente foi fazendo esse trabalho e dentro desse trabalho ela foi superando ao ponto de ser promovida, porque a ideia que ela tinha, né, de todas as coisas e como ela percebia a gestão da empresa fez com que ela subisse de patamar. Mas o medo estava levando ela a sentir essas dores por conta do tempo, da intensidade. Tanto a intensidade como a intensidade e o tempo de prolongamento, ele vai trazendo, o corpo vai reagindo e vai trazendo os seus efeitos colaterais. E aí, conforme ela ia conseguindo se colocar dentro da empresa, ela não só conseguiu a promoção, como ela também sanou as dores
Bacana. Eu tenho, no meu caso, por exemplo, Sim. a gente pode detalhar sobre isso, quando eu estou muito nervoso, eu não consigo comer. Trava, né? Meu intestino trava de uma forma que eu não consigo comer de forma alguma. É o apetite. Né? Seu apetite. É verdade. Né? O Sim. seu apetite. E aí, existem dois extremos. A pessoa que come tudo. Exato, tem. E a pessoa que fica com falta de apetite, né? E a relação da comida, ela está diretamente relacionada a uma memória inconsciente. Quer ver? Vamos lá. Qual é o primeiro contato com a comida que você tem? A amamentação. Sim. Velho. Então, a comida, ela está muito relacionada a uma memória afetiva. Você, por acaso, já presenteou alguém com bolo, com comida? Sim. Sim. Você vai para casa de alguém, a primeira coisa que você passa é: qual é o melhor lugar que tem dentro de uma casa de amigos? A cozinha. A cozinha. Então, a comida, ela traz essa memória emocional. E em algumas pessoas, né? Essa memória, ela é bem mais latente, que a gente precisa trabalhar para equilibrar e trazer esse ponto de equilíbrio de eu não ter um desejo desordenado pela comida e sair comendo tudo, ou eu travar e não comer. Então, assim, existe o cunho emocional dessas memórias latentes que te levam a eu não aguento comer nada. Mas Ou essas eu memórias, como tudo. ela seria por conta de alguma vivência mesmo que passou? Sempre. Sempre, né? Sempre. E quando é uma vivência na infância que você não consegue nem lembrar, como é que você consegue casar isso? Então, é por isso que a gente precisa das sessões. Por quê? Porque nas sessões a gente usa técnicas científicas para ir buscar essas memórias inconscientes e trazer para a sua consciência, e só assim você se posicionar. Porque como você vai lidar com o que você não sabe? Então, se você não sabe, precisa de uma condição de alguém tirar do inconsciente, passar para o consciente e você sim tomar uma posição diante disso, uma postura diante disso, né? Mas trazendo um exemplo de memória inconsciente, né? E dessa questão de dores, teve um caso, inclusive, que foi de uma pessoa que... Um caso, inclusive, foi de uma pessoa. Claro que é de uma pessoa, né? As redundâncias do pensamento. É muito engraçado. O pensamento, ele é ótimo. Mas vamos lá. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Pronto. Rápido. Esse caso foi... Eu sempre fui uma pessoa sedentária. Falei até num podcast, né, que teve com a doutora Lidiane. Eu fui uma pessoa sedentária durante muitos anos, e quando eu comecei a praticar esporte, a praticar atividade física, o personal disse na esteira: Ivana, acelera e vai um pouco mais rápido. E eu não conseguia acelerar. Eu não conseguia pôr a esteira numa velocidade maior. E eu digo, menino, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E buscando dentro de mim, porque eu já sei o recurso, eu já sei o caminho. E aí eu comecei a buscar dentro de mim o que era que estava acontecendo. E aí eu me forçava a andar mais rápido, a caminhar mais rápido na velocidade que ele estava dizendo, para eu saber qual era o gatilho que estava vindo. Enfim, depois de um tempo dessa busca dentro de mim, eu me percebi no centro da cidade, com a minha mãe. Sabe quando a gente é pequena, a gente tem as perninhas pequenas? A mãe não sai puxando a gente e a gente tentando acompanhar. Só cortando a senhora, professora. Uma dúvida, essa busca que a senhora diz. Fala, senhora. Daniel! Daniel aqui com a gente. Como é que a senhora faz isso no caso? A senhora
deita, fecha o olho e começa a tentar lembrar. É mais ou menos isso. Esse autorregular emocional, ele é possível com treino, né? E dentro da minha memória, né, de autoconhecimento, eu consigo até certo ponto. Outros não. Outros eu preciso também de ajuda. Nós precisamos de ajuda um dos outros. E esse é um ponto crucial de reconhecimento. Eu posso ir até um ponto, mas a partir dali eu preciso também de alguém que caminhe comigo. E aí, existem coisas que eu vou conseguir só, mas existem coisas que eu não vou conseguir só. E que a gente depende sim um dos outros, e isso é maravilhoso saber, né? Porque Deus nos fez pessoas dependentes um dos outros, porque o ser humano já é do jeito que é, dependendo. Imagine se não dependesse, né? O atropelo tá grande, imagine se não dependesse. Mas, enfim, é prática, é técnica mesmo, certo? E aí, dentro dessa busca, eu me percebi no centro da cidade com a minha mãe, e ela, vamos, e me puxando. Então, aquela memória inconsciente me paralisava ao ponto de eu não conseguir ir na esteira numa velocidade maior. E aí, o que é que eu fiz? Dentro de mim, eu comecei. Você já cresceu, suas pernas cresceram e agora você acompanha os passos. Você cresceu, suas pernas cresceram e agora você acompanha o passo. Vamos, deixa de ser infantil, deixa de ser menina. Você é uma mulher. E isso é um trabalhar constante. Quantas vezes a pessoa se sente incapaz, incompetente, porque existe uma voz dizendo dentro dela que ela não vai conseguir, que ela não está pronta o suficiente. Quantos propósitos abafados, quantos sonhos naufragando, porque sempre você não é uma pessoa capaz e nem suficiente para fazer ou ser aquilo. E isso está onde? Está dentro de uma memória inconsciente que te leva a vozes, a visualizações, a coisas que você viveu sim no seu passado. Eu só consigo ser curado se eu lembrar dessa memória e me libertar disso, ou algum outro processo pode me fazer vencer obstáculos, como esse, por exemplo, de correr ali e fazer essa caminhada? Olhe, essa pergunta, ela é bem desafiadora, porque cada um tem o seu processo. Porém, eu creio que Deus só trabalha em nível de consciência. Né? Assim, perfeito. Deus vai trazendo a sua consciência. Ivana, por que só agora? Por que isso não já aconteceu? Porque você não estava preparado. Porque se você sobreviveu a todas as suas dores, a todas essas suas memórias inconscientes, se você hoje está vivo, é porque você tem um cérebro protetor que te trouxe até aqui, mas que você não está pronto para receber a revelação daquilo, para tomar uma decisão, uma atitude. E aí você passa por maturações. Você vai criando maturidade emocional. E uma outra coisa que é extremamente importante a gente trabalhar é a questão da humildade. Você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer os seus defeitos. E é aí onde as pessoas não aguentam o processo. É onde as pessoas algumas elas não vão adiante. Porque o processo de reconhecimento, ele é doloroso. Mas quando você se coloca num lugar de reconhecer e de querer acertar essa parte, sabe, do orgulho, do ego, da vaidade, você se torna uma pessoa melhor a ponto de influenciar muitas outras pessoas. Sim, sim. Ivana, dentro desses casos, tem algum assim que foi muito difícil? Tem. Alguns, né? Acho que deve ter alguns ainda, só algum.
Tem vários. Tem pessoas com abuso sexual, sabe? Eu sempre digo assim, Senhor, será que tem pior? Porque quando eu escuto um caso que eu digo, não, esse daí ganhou o recorde. Aí chega outro. Como você blinda Chega sua mente? Chega outro. Olha, existe todo um arsenal de coisas para fazer para blindar a mente. Mas a gente não tem como negar que existe um sangue que corre nas veias. Que a gente é humano. E que aí é a grande questão de não perder a humanidade. De reconhecer que, de fato, a gente é humano, sim, que a gente vai errar. Reconhecer que a gente vai sentir. Porque não tem, Flauber, como você me contar algo e eu não sentir como humana. Eu vou me alegrar com cada vitória que você tem. Eu vou me entristecer com as perdas que você tem. Eu não posso somatizar, trazer isso para viver o meu dia a dia. Mas eu não consigo sair disso porque eu não quero sair disso. Eu não quero, essa é a minha essência. O que me faz viver a neurociência é eu carregar a essência de humana. A essência de que não é um profissional, não é mais uma atividade no ramo. É a essência de ser. Para buscar outras pessoas a se elevar a esse nível de ser, simplesmente. É como se fosse um propósito também. É o meu propósito de vida. É o meu propósito de vida. Hoje eu reconheço isso perfeitamente como o meu propósito de vida, sabe? Então, existem muitas... É diário. A blindagem da mente, ela é diária. É nos detalhes. Porque você não vai tropeçar numa montanha, vai? Não. Não. Você tropeça na pedra, no que é pequeno. Então, é no que é pequeno que você tem que ter uma maior atenção. Então, existem muitas coisas, sim, para a gente blindar simples. Não precisa complicar. Agora, as pessoas não usam o que é simples querendo chegar no complicado. Aí quer começar do que é complicado. Sabe? Quer um ritual, um manual. Não. É simples. Porque Deus é simples e Ele trouxe isso tudo tão acessível. Tão acessível. E se você... Eu palestro muito, dou muitos treinamentos e dentre eles entra muitas igrejas, né? E existe essa questão da palavra de Deus. Eu sempre digo, se você conseguir praticar a palavra de Deus 100%, não faça nenhum curso. Porque não existe nada que venha a ser inventado que não já esteja na palavra. Não vem nada que venha a ser criado que não já esteja na palavra. Já está tudo na palavra. A questão é que você faz. A questão é que a gente não faz, a gente não pratica. Por que a gente não pratica 100% o que tem na palavra? Por que a gente não consegue? Porque tem uma memória inconsciente de dor que me puxa para esse lugar. Que não deixa eu dar o próximo passo, que acha que eu não sou merecedora, que acha que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu nunca sou suficiente para de fato fluir. É como se eu nunca fosse suficiente. E aí a questão não é a palavra, a questão não é Deus, a questão sou eu. A questão é uma memória inconsciente que eu e você temos, que nos mantém paralisada muitas vezes, que parece que você está rodando e se caminha e para no mesmo ponto. É como se você estivesse enxugando o gelo e não vê as coisas acontecer. Aí você olha para a vida do outro e diz assim, acontece na dele e eu não saio do lugar. E aí você entra no estado comparativo. Quando você entra no estado comparativo, é um estado de maior dor e de pior opção que você possa ter. Então, tudo está dentro de uma memória inconsciente.
Forte, pesado, viu? Professora, só interrompendo de novo para fazer uma pergunta. Por que que a gente não consegue lembrar de todas as memórias da infância? A gente lembra de algumas, mas muitas outras a gente esquece. Essas que a gente lembra, teve Tá. alguma coisa específica? Vamos lá. Você consegue dar conta, você está falando, gesticulando, mas você está sentindo o seu dedo mindinho do pé direito? Ou ele simplesmente mexe e você nem... Se eu tô sentindo... Vamos lá. Você está sentado aí gravando. Conscientemente, você está pegando num negócio Interface. do fone aí. Algumas coisas você consegue ter a consciência, mas você está tendo a consciência do dedinho do pé direito, Não. do dedo mindinho? Não. Então, é um estado protetivo. A memória, ela tem um estado protetivo de te conduzir à sobrevivência. Então, por que que eu não lembro de tudo? Primeiro que é muita coisa para você lembrar. Sua mente não suportaria, seu cérebro não suportaria. E tudo que trata de dor, ele vai amenizar para você sobreviver. Sobreviver. Então você dá conta do seu dedo mindinho do pé direito quando o sapato está apertando. Sim. Quando você está com a unha encravada. Quando ele está te machucando. Aí parece que tudo bate naquele dedinho que está machucado. Então, a sua memória, ela é protetiva. E não tinha como a gente lembrar de tudo. A gente ia bugar. Entendi. Entendeu? A memória, ela só vai te deixar lembrar do que, de fato, tem uma importância na sua sobrevivência. Porque você precisa sobreviver. Ei, Ivana, e com relação a isso aí, aproveitar que o Daniel puxou esse ponto. Aí eu não falei do caso, né? Depois eu falo. Me lembra? Vamos falar. Me lembra. Deixa eu só complementar aqui, Flávio. Que eu vi alguma coisa uma vez, a senhora falando, eu lembrei, de que nos últimos momentos de vida o cérebro, ele... Faz a retrospectiva. Isso é verdade? Se você tiver tempo, Se você tiver, né, dependendo da morte. Por exemplo, no leito de hospital, existem pesquisas que dizem que as pessoas relatam, né? A pesquisa relata que essas pessoas no leito de morte se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das coisas que fizeram. Porque é aquele... Eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter demonstrado mais o meu amor pela minha mãe, pelo meu pai, eu deveria ter passado mais tempo, eu deveria ter ouvido mais. Ela não vai ficar pelo que ela teve ou pelo que ela tem, sabe? Não é quantos carros eu tenho na garagem, não é quanto que eu estou deixando de herança, não é. Isso pode ser considerado algo protetivo também do cérebro. Olhe, eu acredito muito que é mais do que um estado protetivo do cérebro. Eu acredito que nessa fase onde a pessoa está à beira de uma morte, no leito de uma UTI, no hospital, e ela tem esse tempo de retrospecção e introspecção, eu acredito que é mais... diz respeito mais a essa passagem. Porque nós estamos aqui de passagem, de arrependimento. É assim, cara, eu tô te dando a última chance. Eu tô te dando a última alternativa. Eu tô te mostrando, acorda, pede perdão a quem tu precisa pedir perdão, sabe? Diz para aquela pessoa que tu ama antes que seja tarde demais. Eu tô te dando mais uma chance. É como se Deus estivesse dizendo isso, sabe? Então, restaura antes de vir para esse lado. Resgata antes de vir para esse lado. Porque existe, né, uma vida em Deus após a morte, mas existem também as pessoas que ainda vão ficar.
E as pessoas que vão ficar estão esperando ouvir de você: eu te amo. Você é importante. Me perdoe. Ivana, com relação ainda sobre essa questão de dores e memória, eu já ouvi também um vídeo uma vez falando sobre isso, que essas memórias pesadas da vida, de situações, elas podem ser tão fortes ao ponto de causar Alzheimer. Demência, sim. Isso é verídico Sim, mesmo? sim. Tem alguma explicação? O cérebro, ele entra em estado de exaustão, né? É muito tempo de estresse, é muito tempo de dor, e ele, como ele quer sobreviver e não importa como. Uhum. Como ele quer sobreviver e não importa como, é a função dele, ele começa a criar lados paralelos, Uhum. sabe? E aí ele começa a entrar em demência para sobreviver. É como uma das coisas quando eu trabalho com mulheres com câncer. Muitas delas, elas só querem estar vivas. Ela só quer mais um dia. E ela celebra só mais aquele dia. A grande questão é o comando que ela está dando para o cérebro. Porque você há de convir que uma pessoa que apenas quer mais um dia, se ela tiver no leito de hospital, com aquele aparelho subindo e descendo dos batimentos cardíacos, ela vai estar viva? Os batimentos, sim. Ela vai estar. Então, a nível, Sim, sim. entendeu? Trazendo para um efeito de comando cerebral, o comando que ela está dando. O comando que ela está dando é: você está viva. Uhum. O cérebro está fazendo a função dele. Ela não teve morte cerebral. Entendeu? Então você precisa dar a direção certa para que o seu cérebro haja de forma certa. Então uma pessoa com câncer que ela diz: eu só quero mais um dia, e para mim a cada dia é só aquilo dali que eu quero viver, e ela não tem um sonho real, concreto, ela não tem uma esperança onde ela almeja viver muito mais tempo, ela sucumbe muito mais rápido. Uhum. Porque a esperança, a falta da esperança mata o homem. Então, quando eu tenho, né, esse trabalho com as mulheres com câncer de mama, ou quer que seja, colocar para elas algo além faz parte do processo. Elas precisam se ver atuante, com sonhos, executando, fazendo. Não é apenas viver mais um dia, é muito pouco. Deus não nos fez para viver mais um dia. Ele nos fez para viver o dia. Uhum. Então é exercer o seu propósito, porque ela é um momento, ela não vai permanecer em nome de Jesus dentro dessa doença, né? É sair o quanto antes ou lidar com ela enquanto ela está. Mas vamos cumprir um propósito. Vamos viver. Isso cabe também para pessoas de idade mais avançada, que se aposentou e agora não vê mais uma meta, um objetivo. Ótimo, essa tua pergunta foi excepcional. Por quê? Porque eu já, inclusive, desenvolvi um trabalho com auditores fiscais relacionado a essa parte, né, de memória, essa parte da neurociência, para aposentados auditores. Uhum. E é tão interessante porque a maior dor deles era: eu lutei, remei, e parece que agora eu estou morrendo à beira do mar. Por quê? Foram muitos esforços, e tudo que eles diziam eram: eu vou trabalhar, vou construir uma base financeira estruturada. Quando eu estiver mais velho, aí eu vou viver. Aí eu vou viajar, aí eu faço isso, eu faço aquilo outro. Só que a velhice, ela não acompanha mais o mesmo desempenho da juventude. Uhum. Você não tem mais, o seu corpo é outro, a sua mente é outra.
E o que é que eles dizem? Eu queria ter essa mente naquele corpo. Não dá. Não dá. Então a gente precisa ter essa consciência e colocar o nosso cérebro, a nossa mente para o lugar certo, de viver o hoje, de viver o que eu tenho, de amar as pessoas hoje, de usufruir do que você está construindo hoje. Porque senão você vai chegar na sua velhice dizendo: eu queria voltar ao meu passado e agora é tarde demais. Porque o corpo não acompanha. A mente acompanha, mas o corpo não. E aí se torna uma velhice cheia de arrependimentos e cheia de dores. Assim, ainda levando nesse caso, teria ainda sugestões de ações práticas de conseguir desenvolver ali para a pessoa se sentir melhor? Por exemplo, né, você falou sobre mulheres com câncer, de mesmo passando por essa dificuldade, empreender, praticar um esporte, isso coopera e se ajuda de alguma forma? Sim, sim. Existem questões mesmo que você... É porque a pessoa envelhece e acha que, principalmente no Brasil, né, as pessoas acham que, pronto, ficou obsoleto e não tem essa preparação. Porque, vamos lá, a velhice, ela é dolorosa. Você vê o seu corpo, você se olha no espelho, você vê, você não tem mais aquela energia da juventude. Porém, você pode escolher entre ter uma velhice dolorosa ou uma velhice sábia. E a velhice sábia, com sabedoria, você é construída. Você começa a construir antes mesmo da velhice chegar. Mas ok, não construí, vamos lá. Vamos lá. Tem que ter a caminhada, tem que ter. Tem que ter as leituras, tem que ter. Não é opção. Você precisa treinar o seu cérebro para se tornar útil. Você tem que entender que se você não morreu é porque você tem um propósito. É ou não é? E é dentro da velhice saber encontrar esse propósito. E eu te garanto que o propósito nunca vai dizer respeito a você mesmo. O propósito diz respeito a outras vidas. Na palavra do Senhor diz que os velhos, ele fala das senhoras, né? As senhoras ensinem as mais novas. Ei, levanta, porque a velhice é só mais uma fase. E enquanto você estiver na velhice, ela pode ser, sim, uma velhice com sabedoria para você ensinar outras pessoas. Ah, mas os jovens não vão me ouvir. Existem formas. Existe o como. Porque você também, quando era mais novo, hoje você é velho, mas você, quando era mais novo, tu queria ouvir. Tu não queria ouvir. Desse jeito. Não é? Mas existem formas. Existe algo específico que Deus ainda não te levou porque você tem um propósito. Agora, não abafe o propósito. Se erga. E a nível mental, neural, existem treinos, existem técnicas, existe. Show de bola. Ivana, vamos fazer aqui um combinado? Vamos. Nós estamos chegando a 1 hora já. Eita! Rápido, né? Valha! Eu tenho que contar só o caso. Eu ia ver contigo se a gente, pra Sim. deixar o povo aí, ó, pra ficar ligado, pra quando sair vídeo novo no canal, deixar esse caso pro próximo vídeo. Feito. Tá bom? Então Combinado. a gente vai conhecer ainda mais a história da Ivana. Ela vai trazer aqui casos que, com certeza, de vivências, experiências que já passou pela Ivana, que pode também mudar a sua trajetória, fazer com que você também procure um profissional para lhe dar esse auxílio, esse suporte. Para finalizar, Ivana, já vou pedir novamente para você curtir e se inscrever e pedir para você deixar suas redes sociais para as pessoas também, né, seguirem lá a Ivana mais de perto, né? Aqui no YouTube a gente tem esse conteúdo, mas no Instagram você consegue
acompanhar a Ivana mais de perto, a Ivana postando ali na academia, né, os vídeos dela no carro. Diz aí, Ivana. Então, o meu Instagram é Ivana Almeida Oficial. E lá também tem um link que é do protocolo Mentes Brilhantes, porque eu não tenho condições de atender todo mundo, né, individualmente. E aí tem o protocolo Mentes Brilhantes, que ele é online, é em grupo, mas existe uma lista de espera e nós estamos com essa lista de espera aberta. E aí, quem quer, entra lá no link da bio, faz a sua inscrição para garantir a sua pré-vaga. E aí a gente vai dando as próximas diretrizes. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer demais, certo? Por você ter acompanhado até aqui o nosso Verdadeiramente, né? Inclusive, no próximo episódio a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa escolha da Ivana, do nome Verdadeiramente. E se você gostou, né, não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Um obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.